Caríssimos mestres da corrida, sejam bem-vindos a mais uma live com o mestre. Hoje nós vamos conversar com o mestre Rodrigo Leite, lá de Cotia, em São Paulo. Porque hoje a ideia é o Rodrigo responder algumas questões bem específicas em relação à forma como ele trabalha na... Rodrigão, seja bem-vindo. A nossa dica de mestre. Obrigado desde já pela sua participação. Eu já vou começar pedindo para você se apresentar ao pessoal e depois a gente já emenda nas primeiras perguntas. Com certeza. É um prazer enorme aí estar presente aí na live junto com você. Então, vou compartilhar um pouco de experiência aí com o pessoal. Sou o Rodrigo Leite, estou com assessoria desde 2015, formado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo. Estou aí, aqui em Cotia, né? Começamos aqui com poucos alunos, quase zero, e estamos galgando aí, devagarzinho, a gente está chegando aí. Rodrigo, então é bom, eu gosto, né, quando os mestres se apresentam, porque a gente entende que tem muita experiência por trás dessa atuação. Você também não falou, até porque aqui a gente fala sobre corrida, mas você também trabalha com triatlo, né? Sim. Trabalho com triatlo também, corrida, triatlo. Atendo também condomínios, enfim, né? Então, a gente está nesse ramo da parte de endurance aí, então, com todas as modalidades aí. Então, corrida, ciclismo, triatlo, estamos aí na luta aí. Rodrigo, vou aproveitar então a sua experiência com todos esses esportes e também com a sua especialização em treinamento esportivo, para a gente conversar mais específico hoje sobre treinamento. Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: quais são os testes que você normalmente realiza na sua assessoria de corrida, na sua assessoria, né? Sua assessoria esportiva, que não é só de corrida? Aqui na parte da corrida, Vitor, eu utilizo geralmente o teste de 12 minutos, o teste de 3K. Isso varia de acordo com o nível de cada atleta, tá? Então, se eu tenho um atleta que ele tem um pouco mais de experiência, eu utilizo o teste de 3K. Geralmente, os iniciantes, intermediário, utilizam de 1.600 ou de 2 e pouquinho, 2.700, 2 e alguma coisinha aí. E aí, já no triatlo, no ciclismo, eu utilizo o FTP, né? Então, eu utilizo esses testes aí para mensurar os testes dos alunos aqui. E aí, a partir desses resultados, como que você gerencia a individualização dos treinos dentro do seu grupo de alunos, né? Você faz o teste e aí como que a partir disso você consegue estar individualizando o treinamento dos seus alunos? A partir do momento que a gente realiza ali os testes, aí eu venho mensurando, né? Então, fiz ali os testes com ele, me deu um resultado. Através desse resultado, eu vou montando ali de acordo com o que eu vejo, o que ele veio ali dos testes, aí eu vou montando as zonas de treinamento deles, bem individualizada mesmo. E aí a gente vai trabalhando ali, individualizando, fazendo esse mapeamento. Geralmente, Vitor, varia muito de atleta para atleta, tá? Então, tem alunos que eles se dão super bem com os testes, com alguns testes. E aí, ali, com aquela variação ali de treino que eu passo para eles ali, as intensidades e os volumes, me corresponde. Alguns não conseguem. Aí eu utilizo a percepção de esforço deles. Então, eu deixo de lado tudo que é ali de pace, enfim, né? De frequência cardíaca, eu utilizo mais a percepção de esforço dele. E aí ele consegue ter um pouco mais de parâmetro do que é as intensidades, as zonas de treinamento que ele precisa trabalhar. De acordo com que ele vai começando a adquirir essa experiência da percepção de esforço dele, aí a gente começa a inserir ali o pace para cada um deles. Inserindo o pace, ele já entende o que é forte, que é leve, que é moderado. E um detalhe bacana sobre essa sua fala, que muitos treinadores não utilizam a percepção de esforço porque acham que não vai valer a pena. Eu vejo como uma ferramenta
poderosíssima que nós temos nas nossas mãos. E primeiro ponto, é barato, não é de graça, que é você tem uma tabela no seu celular, você não precisa nem imprimir para você ter essa tabela. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ela consegue reunir as informações que a gente não consegue mensurar, porque o nosso cérebro ele conhece todo o nosso corpo e ele faz esse algoritmo para te dar uma percepção, é 3, é 4, é 10, né? Então é uma ferramenta muito poderosa. Então, pô, muito bacana você utilizá-la, sabe? E aí tem muita gente que critica também por causa mas o aluno não sabe usar. Fala assim, olha, se você tem um aluno no corredor que ele não sabe usar, o erro é do professor. O professor que tem que ensinar como utilizar. Então, pô, muito bacana você comentar também sobre isso, né? É bem bacana, Vitor, porque assim, tem muitos aqui, eu estou dizendo dos meus, né? Cara, não encaixa, eu determinei ali pace, ele fala assim, cara, não vai, não consigo. Na percepção de esforço, ele me entrega o mesmo tempo que estava prescrito ali das zonas de treinamento. Só que para ele, na cabeça dele, ele consegue entender o corpo dele. Então ele fala assim, opa, aqui eu consigo entender o que é forte, o que é leve, o que é moderado. Então o que eu passo para ele? Como eu explico para eles? Eles estão correndo. Então eu falo lá, você vai aquecer 1 quilômetro. E eu coloco lá um ritmo leve. Então, o que é um leve? Você consegue conversar, você não vai chegar aqui tão ofegante. Então, esse daí é um ritmo leve. Aí eu passo, olha, você vai fazer um forte. Como que você vai fazer um forte? Opa, nesse ritmo eu consigo chegar a fazer 1 quilômetro nessa intensidade que eu estou? Opa, nessa intensidade eu não consigo. Então eu falo, então você está muito além do que era pré-determinado. Então aí eles conseguem começar a entender isso daí, essa parte da percepção de esforço. E tem uns que eu coloco lá o ritmo para eles e eles me entregam perfeitamente. Então assim, varia muito, tá, Vitor? Mas assim, eu sempre utilizo esses testes com eles. E um outro detalhe, Rodrigo, que eu queria te perguntar, era como que você monta dentro da RL Assessoria Esportiva a estrutura dos treinos para que você tenha uma evolução dos seus alunos e buscando reduzir o índice de lesão ou zerar, né? Que o que a gente quer é que ninguém tenha lesão. Mas às vezes acontecem, são coisas de quem está se movimentando dentro do esporte, né? Mas como que você faz esse gerenciamento, essa montagem dos treinos para ter maior evolução e menor índice de lesão? Assim, aí eu faço, geralmente sempre faço uma entrevista com eles, para entender como que é a rotina de cada um, tá? Me passando essa rotina, eu vou montar ali a estrutura do treino deles. Então, isso vai ter de acordo com os objetivos. Então, geralmente, eu coloco um treino forte no início da semana, tá? Ele já vem descansado, então ele teve um domingo ali de recuperação, de off. Então, na segunda-feira ou terça-feira, ele vem com um treino um pouco mais forte. Já no meio da semana, eu venho com um treino moderado, tá? Não venho com um treino muito forte. E no final de semana, eu venho com o longo, que ali eu coloco para eles. Eu falo assim, o longo é para rodar, tá? Então, não é para vir forte. Então, meio que determina ali qual que é o tempo que eles precisam realizar. Que varia muito. Então, varia para cima, para baixo, enfim. Aí é de acordo como que ele acordou, né? E outro ponto que eu utilizo no próprio aplicativo da assessoria, ele tem um índice lá, o TSS. E ali eu consigo entender ali como que está a semana dele. Poxa, se o fitness dele tá X e a fadiga está muito alta, opa, eu estou entendendo que ele está numa zona de risco. Então, ele entrou numa zona de risco, eu faço uma redução de treino. Outro ponto que eu utilizo também é a carga, o monitoramento da carga de treino. Então, ao final do treino, eles sempre me passam uma nota. Rodrigo, como que foi o treino hoje? Foi uma nota 5. Aí eu vou lá e coloco na minha tabela, 5. E aí eu consigo entender
o quanto que é a monotonia, o quanto que esse cara tá me entregando, tá absorvendo de treino. E ali eu vou começando a fazer o controle de carga do treino. Então tem semanas que eu falo assim, que eu planejei, hoje você vai rodar, sei lá, 20 quilômetros, mas eu estou entendendo que o aluno está cansado, ele vai me dando um feedback, Rodrigo, pô, senti um desconforto, não está legal, a frequência cardíaca dele está bem alta, eu faço essa redução de treino. Então eu reduzo o treino para descansar esse cara. E aí a gente vai começando a controlar. É claro que em algum ponto o aluno vai se lesionar por falta, aí é por questão de falta de fortalecimento, que ele não realiza o fortalecimento, então ele faz o volume a mais do que estava prescrito, enfim. Então aí a gente vem monitorando isso daí, mas às vezes escapa, né? Tem aluno, tem corredor, atleta que às vezes não obedece, né, as nossas orientações e às vezes acontece também, né? Eu tive uma atleta, você vê, ela torceu o tornozelo porque ela foi comemorar por ter completado 3 quilômetros correndo sem caminhar. Aí ela completou os 3, ela ficou tão feliz que ela foi pular e torceu o tornozelo quando estava pulando. Então, acontece de tudo, né? Rodrigo, eu queria agora te perguntar o seguinte, você que é o mestre da corrida, está lá no nosso clube, vem somando, né, está aqui compartilhando suas experiências, já tem um cara experiente, assessoria já com bastante tempo de rodagem, está no triatlon. Como que o clube impactou na sua atuação como treinador de corrida? Cara, assim, no momento que eu vi ali, a gente estava analisando ali, estava assistindo até algumas lives suas, e eu falei, pô, esse grupo de estudo é bem bacana, porque aí você precisa trocar experiência. Como eu falei para você lá no início, falei assim, olha, às vezes o que você aprendeu, ele fica para trás, porque a gente está numa constante evolução de aprendizagem, né? Então aí eu falei, poxa, eu acho que eu preciso de um up, né? Saber outras histórias, outras experiências dos atletas aí, de treinadores, o que eles estão fazendo com os atletas dele. Então, assim, o que me impactou foi também esse grupo de estudo, que é um grupo bem competente aí, que tem bastante treinadores aí competentes, experientes, e também por você também, enfim, né, pela bagagem que você carrega aí, tanto na parte acadêmica, enfim. Então, isso me impactou bastante, eu estar aqui no grupo com vocês aí. Amigo, muito obrigado por você estar aqui, estar no clube, está somando bastante, sabe? Isso para mim é muito importante. O que eu busco dentro do clube é fortalecer esse grupo com mestres assim como você. Legal. Que entram ali e colocam muito mais, às vezes, do que recebem, né? Mas a gente está sempre nessa troca e todo mundo vai evoluindo junto. Com certeza, com Mandar certeza. um abraço para todo mundo que entrou aqui, mas especialmente para minha mãe, que acabou de entrar na live. Bacana. E deixar para você mandar um abraço para todo mundo aí. Poxa, agradecer aí a todos aí, enfim, a todos meus alunos que estão aí comigo há bastante tempo aí, enfim, né, pela confiança que eles têm pelo meu trabalho, né. Às vezes eu sou um cara um pouco mais chato, assim, em várias questões, né, de calendário de prova, enfim, aí brigo com alguns deles, né, mas, enfim, a gente briga pelo bem-estar, né, de cuidado. Então, queria agradecer aí a todos, enfim, agradecer a minha família também, que deve estar presente aí assistindo, enfim, alguns amigos aí. Certo. A gente briga igual o pai, né, Rosa? A gente briga porque quer melhorar o outro, né? Quer que ele exatamente. Também, né? Tem um aí, tem um que a gente briga direto. Eu ligo brigando com ele. Xingo ele, enfim, aí a gente sempre se acerta, né? É isso aí. Acho que é aquela frase, né? Ninguém evolui sozinho. A gente está querendo sempre evoluir e ajudar os outros a evoluírem também, né? Exatamente. Valeu demais. Obrigado a você, todo mundo. E a gente se vê por aí. Valeu. Abraço, Vitão. Até mais.